Connie Margotta D'Abate nasceu em 31 de julho de 1976, em Rockville, Connecticut. Ela, 31 de 1976, em Rockville, Connecticut. Ela, Cindy Margotta. Seu irmão, Keith, mais tarde diria que ainda se lembrava do dia em que o pai o levou ao dia em que o pai deles o levou para a primeira vez. A enfermeira a segurou na primeira vez. A enfermeira a segurou na janela. E a partir daquele momento, ela se tornou a luz da família deles, crescendo em tudo o que fazia. Ela se formou tudo o que tocava. Ela se formou, obteve seu diploma de graduação na Universidade de Connecticut, pela Universidade de Connecticut, que se jogava na vida com um entusiasmo contagiante. Depois da universidade, Connie construiu uma carreira impressionante em vendas farmacêuticas. Ela trabalhou para várias empresas antes de se juntar a Reckitt Farmacêuticas, onde rapidamente se estabeleceu como uma das melhores profissionais. Se estabeleceu como uma profissional de ponta. Seu perfil no LinkedIn mais tarde mostraria que ela estava entre os 20% melhores da empresa consistentmente e tinha ganhado 3 bem-sucedidas. Ela era apaixonada por seu trabalho e se orgulhava de ser uma referência, uma gonchofulô. Referência para os médicos e farmacêuticos que ela conquistas profissionais. A maior alegria de Connie vinha de sua família. Em 4 de julho de 2003, ela tem com a simprácio de sua família. Em 4 de julho de 2003, ela de redes de computadores com quem namorava, administrador de redes com quem ela namorava, mais novo que Connie, e tinha uma personalidade mais novo que Connie, e tinha uma como tendo um humor peculiar, e sendo, o descreviam como tendo um humor peculiar e sendo extrovertida e calorosa. Richard era mais extrovertida e calorosa. Richard era mais reservado e técnico. O casal se estabeleceu em sua casa colonial de 4 quartos na 7, Birchview Drive, em Ellington, avaliada em cerca de $634 mil pelos preços de mercado atuais. Logo, a família delas. Filhos, Richard Jr., conhecido como RJ, nascido em 2006, e Connor, nascido em 2009, para 2006, e Connor, nascido em 2009. Para Connie, a maternidade era tudo. Quando Connor nasceu com lábio leporino, exigindo tratamento médico contínuo, ela se tornou sua defensora dedicada, levando-o para Boston para consultas médicas, cuidando de seu próprio pai, que estava lutando contra a leucemia. Amigos disseram que, apesar de todo o seu sucesso profissional, lutando contra a leucemia. Amigos diziam que, apesar de todo o seu sucesso profissional, muitas vidas. Ela era ativamente envolvida no Ellington Ambulance Corp, onde muitas vidas. Ela participava ativamente da Ellington Ambulance Corporation, onde entregava refeições para vizinhos doentes, e era sempre a primeira a se voluntariar quando entregava refeições para vizinhos doentes, e era sempre a primeira a se voluntariar quando ganhou o apelido de o raio de sol de tantos. No Ellington Ambulance Corps, onde ela, a Ellington Ambulance Corps, onde ela anos. Ela organizava eventos de arrecadação de fundos, entregava anos. Ela organizava eventos de arrecadação de fundos, entregava refeições para vizinhos doentes e estava sempre a primeira a se voluntariar quando a ajuda era necessária. Sua comunidade parecia uma família, para aqueles como uma família. Para aqueles que olhavam de fora, como uma família. Para aqueles que olhavam de fora, engano que acabaria por levar a uma tragédia inimaginável. Em 2015, enquanto tudo eles viviam em sua bela casa, que nem tudo estava bem. Os mais próximos de Connie começaram a notar que ela parecia mais sendo a principal provedora da família. E eles estavam criando 2 meninos saudáveis e felizes. Com os desentendimentos conjugais típicos que a maioria dos casais enfrenta, muitas vezes centrados em dinheiro e hábitos de consumo. Mas, como ideia e hábitos de consumo,
Como os investigadores descobririam mais tarde, sob essa fachada perfeita, havia uma teia de uma tragédia inimaginável. En 2012, embora tragédia inimaginável. Em 2015, embora a família parecesse feliz por fora, havia sinais de alerta. Connie começou a notar que ela parecia mais hábitos que a preocupavam. Era conhecido hábitos que a preocupavam. Ele era conhecido por pegar dinheiro das contas sem discutir com sua esposa. E havia cobranças de coisas para sua esposa. E havia cobranças de coisas como visitas a um clube de striptease local que prejudicial que Richard guardava não era. Sobre segredo que Richard guardava não era sobre Manchester. Sarah tinha sua própria história com o ensino fundamental juntos em Manchester. Sarah tinha sua própria história em Manchester. Sarah tinha sua própria história de encontros em 2005, 2007 e 2008. Todos divórcio em 2014, ela havia voltado para Manchester e ela e Richard haviam se reconectado como amigos. Em maio de 2015, a amizade deles havia evoluído para promessas. As finanças dele evoluíram para promessas. Suas finanças estavam algo muito mais sério. Eles começaram um relacionamento físico e apenas um mês depois, em junho, Sarah descobriu, quando Richard soube da gravidez, ele garantiu a Sarah que estava planejando se divorciar de Connie e que eles mais tarde testemunharia que nunca pressionou Richard por um divórcio e nunca pressionou Richard pelo divórcio e nunca quis separar a família. Ela planejava criar o filho sozinha se necessário. Mas Richard continuava fazendo promessas de que deixaria sua esposa, que ele parecia nunca cumprir. Em junho, ele disse a Sarah que estava reformando a casa para prepará-la para a venda. Em agosto, ele mudou de ideia, dizendo a Sarah que estava pensando em ficar com a Connie. Então, em novembro, mais uma vez ele afirmou que ele e Connie estavam de acordo sobre o divórcio. O constante vai e vem era exaustivo para Sarah, que estava agora grávida de 7 meses e tentando planejar Richard, ou pedia para ele a deixar em afastar Richard, ou dizer para ele deixá-la em paz. Mas ele sempre encontrava um jeito de voltar para a vida dela com novas promessas e garantias. Enquanto isso, Connie permanecia completamente inconsciente do caso e da gravidez. Para ela, o casamento parecia estar passando por uma fase difícil, mas nada insuperável. Em novembro, românticas, incluindo uma foto de si mesma de lingerie com a mensagem: "Estou pronta para você, gatão." Mas "Estou pronta para você, garotão." Mas Richard estava vivendo em 2 mundos. O mensagem íntima. Ele mandou uma mensagem para Sarah para garantir que ele e sua esposa haviam conversado sobre o divórcio e estavam na mesma sintonia. 2 dias depois, ele disse a Sarah que eles teriam um divórcio lento para facilitar para as crianças. Amigos e familiares que conheciam Connie disseram que ela nunca falou em se divorciar. Se por acaso, ela parecia empenhada em resolver quaisquer problemas que eles estivessem tendo. A polícia estadual mais tarde entrevistaria quase 20 testemunhas, e a maioria disse a mesma coisa. Connie nunca mencionou o divórcio, embora alguns tenham notado que ela parecia estressada com os hábitos de consumo de Richard. O que Connie sabia, no entanto, era que algo em sua vida estava lhe causando uma ansiedade significativa. Na manhã de 23 de dezembro, às 8h58 da manhã, ela enviou uma mensagem no Facebook para um psicoterapeuta solicitando uma consulta de hipnose porque muita coisa está acontecendo agora. Ela nunca teve a chance de comparecer a essa consulta. Richard, enquanto isso, sentia a pressão de todos os lados. Sua prima, Lori Gardner, testemunharia mais tarde que, em uma festa no verão de 2015, Richard confidenciou a ela sobre a gravidez de Sarah.
Ele estava preocupado com o que sua família pensaria quando descobrissem, e temia se tornar a ovelha negra da família. Seu melhor amigo, Seth Robertson, disse que Richard havia expressado preocupações sobre o divórcio, acreditando que os homens estavam em desvantagem e que as mulheres geralmente ficavam com a casa e a custódia dos vezes os estavam filhos. As paredes estavam se fechando para Richard. Sarah estava grávida de 7 meses de seu filho e ficava cada vez mais frustrada com suas promessas vazias. Suas finanças estavam apertadas, e um divórcio significaria perder o estilo de vida confortável que ele construiu. A carreira de sucesso de Connie. Ele estava enfrentando a perspectiva de batalhas pela custódia, o constrangimento de sua infidelidade ser exposta a seus amigos. Família. Algo tinha que ceder. E Richard DeBott estava prestes a tomar uma decisão que destruiria múltiplas vidas para sempre. O ano de 2015 começou como qualquer outra manhã de quarta-feira para Connor, de 6 anos, para a escola. Animado com o Natal que se preparavam para a escola, animados com as férias de Natal, que começariam em apenas 2 dias, em Ellington. Algo que ela fazia religiosamente na Indian Valley YMCA em Ellington. Na Valley YMCA em Ellington. Algo que ela fazia religiosamente para manter a forma. Richard disse à polícia que saiu de casa naquela manhã para ir trabalhar em seu emprego como administrador de redes, de computadores. De acordo com seu administrador de redes, de acordo com seu depoimento, ele dirigiu por cerca de 10 minutos antes de perceber que havia esquecido seu computador em casa, seu laptop em casa. Então ele voltou para buscá-lo. Mas as evidências digitais revelariam mais tarde uma história muito diferente. Mais tarde, uma história muito diferente revelaria sobre os movimentos de Richard naquela manhã. Às 8h37 da manhã, alguém fez uma busca no Google por 8h37 da manhã. Alguém realizou uma busca no Google por ideias de tatuagens duradouras, do mesmo ideias de tatuagens duradouras do mesmo computador. Isso foi quase 10 minutos depois que Richard alegou ter saído para o trabalho. Momento em diante. Às 8h47 da manhã, algo crucial aconteceu. O dispositivo, um Fitbit, que ela usava preso o dispositivo que só funcionava a cerca de 150 metros da casa, em seu quadril, rastrearia meticulosamente cada passo que ela desse daquele momento em diante. Às 8, rastrear cada passo que ela deu a partir daquele momento. Às 8h47 da manhã, algo. O dispositivo do sistema de alarme residencial que só funcionava a casa, a tentativa imediata de desarmá-lo pelo celular sugeria que ele, a menos de 150 metros de distância, quando alguém tentou, ainda estava em casa, quando alegou estar dirigindo para o trabalho. Desarmar o mesmo sistema de alarme usando o celular de Richard. A tentativa falhou a princípio. Mas às 8h51, foi armado com sucesso novamente. Esta sequência de volta à casa, a perícia digital forense mostraria mais tarde que, às 9h18 da manhã, alguém eventos se provaria uma evidência crucial. O chaveiro eletrônico de Richard só poderia armar o sistema se ele estivesse fisicamente na casa ou muito perto dela. A tentativa imediata de desarmar o alarme pelo celular sugeria que ele estava tentando gerenciar o alarme remotamente, quando ele alegou estar dirigindo para o trabalho. Às 8, ainda estava em casa quando alegou estar dirigindo para o trabalho. Às 8h53 da manhã, a segurança capturou a chegada de Connie. Ela parecia a mesma pessoa alegre de sempre, pronta para seu treino matinal. Mas quando entrou, ela descobriu que sua aula de spinning havia sido cancelada. As câmeras a mostraram saindo novamente às 9h08 da manhã, muito mais cedo do que o esperado. De volta a casa.
A perícia digital forense mais tarde mostraria que às 9h18 da manhã, alguém visitou o site da YMCA pelo computador de Richard. Isso sugeria que ele poderia estar verificando se Connie tinha realmente ido à sua aula, ou talvez monitorando quando ela poderia voltar para casa. Às 9h23 da manhã, a porta da garagem de Connie se abriu. Enquanto ela voltava para casa inesperadamente, seu Fitbit registrou esse movimento, gravando o momento em que ela saiu do carro e entrou em casa pela última vez. Voltou para casa pela última vez, durante os próximos. Às 9h40 da manhã, ela postou um vídeo no Facebook de dentro da casa. Padrões de atividade normais. Às 9h40 da manhã, essas postagens, acessadas da conexão de internet da casa, provaram que ela estava viva e usando ativamente seu telefone de dentro da casa. 6 minutos depois, ela postou outro vídeo. Essas postagens, acessadas da conexão de internet da casa da família, o dispositivo mostrou que ela estava se movendo pela casa normalmente, talvez fazendo tarefas domésticas ou se preparando para o dia. Mostraram que ela estava usando ativamente seu telefone. Mas foi o que aconteceu a seguir que mudaria tudo. Às 10h30 da manhã, o Fitbit de Connie registrou seus passos finais. 1.217 pés de caminhada por toda a casa. Isso era muito mais do que os aproximadamente 125 pés entre seu carro e o porão onde ela seria encontrada mais tarde. O dispositivo mostrou que ela estava se movendo pela casa normalmente, talvez fazendo tarefas domésticas ou se preparando para o dia seguinte. Então, exatamente às 10h30 da manhã, o Fitbit silenciou para sempre. 7 minutos depois, às 10h12 da manhã, o alarme de pânico da casa foi ativado pelo chaveiro eletrônico de Richard. Foi a única vez naquela manhã que o alarme de pânico foi usado. Richard diria mais tarde à polícia que havia recebido alertas sobre o alarme enquanto dirigia e que havia enviado um e-mail ao seu chefe para dizer que estava voltando para casa para verificar um problema de segurança. Mas os registros telefônicos mostrariam que o celular de Richard estava se conectando a torres de celular perto de sua casa durante toda a manhã, contradizendo sua alegação de que ele estava a quilômetros de distância em um terminal de ônibus em Broadstone, onde ele deveria estar verificando os painéis de publicidade. Quando os primeiros socorristas chegaram ao número 7 da Birchville Drive, eles encontraram uma cena que os assombraria para sempre. Richard foi encontrado no chão da cozinha, parcialmente amarrado a uma cadeira de metal dobrável, com abraçadeiras de plástico. Ele tinha ferimentos superficiais nas pernas e no tronco, e ele imediatamente começou a contar sua versão do que havia acontecido. Ele lhes contou uma história chocante sobre encontrar um invasor mascarado vestido com roupas de camuflagem e com uma voz parecida com a de Vin Diesel, que estava revirando as joias de Connie no closet do quarto deles. O invasor havia exigido dinheiro e as senhas dos cartões de crédito que Richard alegou ter fornecido. Quando Connie voltou para casa mais cedo e Richard gritou para ela correr, ela, inexplicavelmente, correu para o porão em vez de escapar. O invasor a seguiu até lá, lutou com ela e atirou nela 2 vezes com uma arma que Richard havia comprado apenas 2 meses antes. No porão, os investigadores encontraram o corpo de Connie. Ela havia levado 2 tiros de um revólver Magnum .357, um na nuca e outro no estômago. Era uma arma que nunca havia sido disparada antes daquele dia, e não continha impressões digitais identificáveis. Mas investigadores experientes Os investigadores imediatamente notaram problemas com a história de Richard. Não havia nada fora do lugar na casa. Nada que parecia valioso na casa. Nada que deveria ter sido atraente para um ladrão era deixado intacto. O mais revelador é que 3 unidades K9 da polícia foram trazidas para encontrar qualquer rastro que saísse da propriedade. O primeiro cão, Rocky, continuava tentando pular na ambulância com ele.
O comportamento pareceu estranho para alguém que tinha acabado de testemunhar o assassinato de sua esposa. Mas levaria meses de meticulosa investigação digital, suspeitava desde o início. Que para provar o que se suspeitava desde o início, que Richard DeBate havia matado sua esposa e tentado fazer parecer uma invasão de domicílio que deu errado. O que Richard DeBate não havia previsto era o quão completamente a tecnologia moderna documentaria cada aspecto de sua farsa. A unidade de Crimes Graves de Connecticut, trabalhando com o promotor Matthew Gdansky, conduziria uma das investigações na história do Estado, mais significativas investigações na história do Estado. Peça central do caso deles era o monitor de atividades físicas que estava registrando. Os monitor de atividades físicas que estava registrando os movimentos dela com precisão científica até o momento de sua morte. O Dr. Keith Diaz, que havia conduzido uma extensa pesquisa sobre a precisão do Fitbit, testemunhou que, quando usados no quadril, os dispositivos eram quase precisos para caminhada e corrida. Os dados do Fitbit revelaram as falhas fatais na linha do tempo de Richard. Ele alegou que Connie havia sido morta por volta das 9h30 da manhã, logo após ela voltar para a casa da academia, mas o Fitbit dela mostrava que ela ainda estava se movendo ativamente pela casa até as 10h30 da manhã. Durante uma hora inteira depois. Durante esse tempo, o dispositivo registrou 1.217 movimentos incidentais. Do tipo que se espera eram movimentos incidentais. Do tipo que se espera de alguém realizando atividades normais domésticas, não correndo para salvar a própria vida de um invasor. Ainda mais incriminadores foram os dados do sistema de alarme da casa. O sofisticado sistema de segurança mantinha registros detalhados de cada ativação e desativação, completos com marcações de tempo e o método utilizado, fosse chaveiro eletrônico ou celular. Os registros mostravam que Richard esteve fisicamente presente na casa durante toda a manhã, ativando e desativando repetidamente o sistema, apesar de suas alegações de estar a quilômetros de distância no trabalho. Às 9h30 da manhã, sobre um alerta de segurança, mas os dados do telefone mostraram que ele já estava em casa quando enviou aquela mensagem, e não dirigindo de um terminal de ônibus a 2 quilômetros de distância, como ele alegou. Seu computador que ele já estava em casa quando enviou aquela mensagem, e não dirigindo de um terminal de ônibus a 2 quilômetros de distância, como ele alegou. A atividade em seu computador naquela manhã pintou um quadro de alguém que estava, de fato, em casa. E muito ciente do que estava acontecendo. Além das visitas ao Facebook e pesquisas no Google, os registros da conta da Microsoft mostraram múltiplos logins a partir do endereço de IP da casa durante toda a manhã, correspondendo exatamente aos momentos em que Richard alegava estar em outro lugar. Mas ele havia pesquisado por venenos mortais de venda livre. As pesquisas na internet no computador de Richard, dos meses que antecederam o assassinato de Connie, em julho e setembro de 2000. Essas pesquisas sugeriam que o assassinato havia aí 15. Ele pesquisou por combinações de pílulas, veneno rápido e indetectável, veneno caseiro, veneno sem sabor, facilmente disponível, e informações detalhadas sobre ricina. Essas pesquisas sugeriam que o assassinato havia sido planejado por meses. Não um crime passional ou um roubo que deu errado. Mas talvez o mais doloroso tenha sido o próprio rastro digital de Connie em sua última manhã. Sua atividade no Facebook mostrou que ela não tinha ideia do que estava por vir. Às 8h58 da manhã, ela enviou uma mensagem a um psicoterapeuta sobre se sentir ansiosa porque há muita coisa acontecendo agora. Às 9h49 e 46 da manhã, ela postou vídeos alegres no Facebook, parecendo relaxada e contente em sua própria casa. Os dados do telefone também revelaram a extensão da farsa de Richard sobre seu caso extraconjugal. Ele estava em contato constante com Sarah Genza, fazendo 8 ligações para ela apenas no dia do assassinato, incluindo uma conversa de 28 minutos naquela manhã, algo que ele havia inicialmente deixado de mencionar à polícia. Quando confrontado com essas esmagadoras evidências digitais,
a história de Richard começou a desmoronar. Ellie admitiu o caso e que mentiu sobre seu paradeiro, mas manteve sua inocência em relação ao assassinato. Ele alegou que havia mentido porque estava apavorado e tentando proteger sua reputação. Mas os investigadores tinham mais uma prova incriminadora. Após o assassinato de Connie, Richard se comportou de maneiras que pareceram a todos profundamente inapropriadas para um viúvo em luto. Apenas 5 dias após a morte de sua esposa, ele tentou resgatar a apólice de seguro de vida dela de $475 mil. A policy de seguro de vida. Quando isso foi negado, devido à investigação em andamento, ele sacou mais de $90 mil das contas de investimento de Connie. O mais chocante de tudo é que, na época de sua condenação final em 2022, Richard já tinha esgotado praticamente todo o patrimônio de Connie, dinheiro pelo qual ela trabalhou duro para guardar para o futuro de seus filhos. A tia dos meninos testemunhou que apenas $6,24 restavam das economias da mãe deles. Nem o suficiente para comprar uma camisa, sapatos ou uma mochila. As provas digitais eram esmagadoras e contavam uma história clara. Richard Dabate havia assassinado sua esposa em sua casa, em algum momento entre 10 da manhã e 10:05 da manhã de 23 de dezembro de 2015, e então encenou uma elaborada invasão domiciliar para encobrir seus rastros. Por quase 18 meses após o assassinato de Connie, Richard Dabate manteve sua inocência e viveu como um homem livre, enquanto a polícia, meticulosamente, construía o caso. Ellie continuou seu relacionamento com Sarah Ganza, que deu à luz a filha deles em fevereiro de 2016, menos de 2 meses após a morte de Connie. Durante esse tempo, o comportamento de Richard continuou a levantar suspeitas entre aqueles que conheciam o casal. Vizinhos acharam extremamente estranho que, poucos dias após o assassinato de sua esposa, ele estivesse lhes enviando mensagens de texto. Ele estava lhes enviando mensagens perguntando sobre coisas triviais. Sua aparente falta de luto, combinada com seu foco imediato em questões financeiras, pintava o quadro de um homem mais preocupado em encobrir seus rastros do que em lamentar por sua esposa. Amigos que antes o apoiavam, começaram a se afastar. Em um encontro com Richard, várias semanas depois. Ele descreveu um encontro com Richard, várias semanas após a morte de Connie, esperando consolar um viúvo em luto. Em vez disso, Robertson disse: Richard me deu um relato básico do assassinato e depois, como se nada tivesse acontecido, eu apareci e mudou para uma conversa sobre coisas do dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Eu cheguei com os bolsos cheios de lenços e eles nunca foram usados, testemunhou Robertson. Ele disse que não havia nada da tristeza ou raiva que ele esperava de alguém que tinha acabado de perder a esposa. Enquanto isso, a mãe de Connie notou o comportamento de Richard. Eles tentavam processar a perda enquanto crescia a preocupação, particularmente com seu estranho distanciamento ao ver o corpo de Connie e seu comentário. Preocupada com o comportamento dele desde o início, falando sobre o caixão dela como se ele estivesse ao ver o corpo de Connie, e seu comentário de que eles já podiam fechar a tampa, ao falar sobre o caixão dela, como se estivesse falando de uma caixa de lata, não de sua esposa. E trabalharam com especialistas do FBI em áreas da perícia forense computacional a rastreadores de atividade física, para garantir que cada prova fosse documentada. Em 14 de abril de 2017, eles atuaram em áreas da perícia forense computacional a rastreadores de atividade física para garantir que cada prova fosse documentada. Em abril 14 de 2017, a polícia finalmente tinha provas suficientes e por fazer declarações falsas, provas para revistar a casa de sua mãe, e o acusaram de assassinato, adulteração de provas físicas e por prestar falsas declarações à polícia. Quando o detetive sargento Pat Murray colocou a mão no ombro de Richard e disse que ele estava preso, ele mais tarde disse que Richard ficou branco como papel. Ele não estava esperando.
Seu rosto ficou pálido como cera. Ele não estava esperando por isso. Ele ficou branco como papel. Não estava esperando. Richard se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de $1 milhão. Com sua família, hipotecando 5 casas como garantia para assegurar sua liberdade. Isso significava que ele poderia permanecer livre por mais 5 anos. Os beneficiários do patrimônio dela viviam com parentes que os acolheram por amor e dever. O julgamento, marcado para março de 2020, foi repetidamente adiado. Primeiro depois que Richard alegou que ela tinha sido morta. O testemunho de Sarah. Ganza forneceu horrorizados enquanto Richard continuava a gastar o dinheiro relacionamento com Richard e como ele havia prometido repetidamente se divorciar de Connie, das contas dela, supostamente para despesas de moradia e honorários advocatícios, enquanto seus filhos, os legítimos beneficiários do patrimônio, a prova crucial do motivo. Contendo as lágrimas, ela descreveu seu relacionamento de 30 anos, que os acolheram por amor e dever. O julgamento, inicialmente marcado para março de 2020, foi frustrada com suas constantes mudanças de ideia. Sua gravidez colocou uma enorme pressão sobre Richard para tomar uma decisão sobre seu futuro. Uma pressão que a morte em 2021 e novamente em 2022, quando um novo júri teve que ser selecionado. Sarah Ganza, enquanto isso, havia terminado seu relacionamento amoroso com Richard, mas continuou. Mentiras, seu caso e o roubo do patrimônio de sua esposa. Em 10 de maio de 2022, o julgamento de Dabate começou em 5 de abril de 2022. A promotoria apresentou mais de 600 provas, com os dados do Fitbit, provando que Connie estava viva por 1 hora depois que Richard alegou que ela havia sido morta. O testemunho de Sarah Ganza forneceu a prova crucial do motivo. Contendo as lágrimas, ela descreveu seu relacionamento de 30 anos com Richard e como ele havia prometido repetidamente se divorciar de Connie. Ela testemunhou que nunca havia exigido que ele deixasse a esposa, mas que tinha ficado frustrada com suas constantes mudanças de ideia. Sua gravidez colocou uma enorme pressão sobre Richard para tomar uma decisão sobre seu futuro. Pressão que, segundo a promotoria, o levou ao assassinato. Mesmo na sentença, Richard manteve sua inocência. "Estou aqui como um homem inocente", disse ele. "Eu nunca vou parar de buscar justiça para minha esposa Connie, a quem amo e em quem penso todos os dias." Suas palavras "parar de buscar justiça por minha esposa Connie, a quem amo e em quem penso todos os dias." Suas palavras soaram falsas para aqueles que sabiam a verdade. Richard havia gasto mentiras, seu caso extraconjugal e o roubo do patrimônio de sua esposa. Em 10 de maio de 2022, o júri o considerou culpado de todas as acusações. Na sentença, a devastadora traição financeira foi revelada. Richard havia gasto praticamente todo o patrimônio de Connie, deixando seus filhos com apenas $624. A juíza Karen Klatt o sentenciou a 65 anos de prisão. O irmão de Connie, Keith Margota, diz que a condenação trouxe alívio. "É um peso tirado dos meus ombros, mas é agridoce. Tudo o que passamos 6 anos atrás está bem na nossa frente agora." A mãe dela, Cindy Margota, lutou para falar em meio às lágrimas enquanto descrevia a perda de sua filha mais nova. "Eu sinto essa energia vinda de cima. Eu sinto essa força vindo até mim agora, através de todos nós. Ela está aqui." A Suprema Corte de Connecticut manteve sua condenação em janeiro de 2025, consolidando este como um precedente histórico para o uso de provas de rastreadores de atividade física. Richard permanece na Instituição Correcional McDougall Walker. Instituição Correcional, com pena máxima até 2 de maio de 2087. Os 2 meninos agora moram com a tia. Mas a comunidade que Connie serviu tão generosamente criou um fundo universitário para ajudar a garantir o futuro. Dallas, um testemunho da mulher que eles lembravam como o raio de sol de tantas vidas. O Fitbit dela
pode ter sido a testemunha silenciosa que expôs o assassino dela. Mas o verdadeiro legado de Connie vive naqueles que conheceram sua bondade. Sua família quer que ela seja lembrada, não por como morreu, mas pela luz que ela carregava. No final, foi a própria Connie quem ajudou a levar seu assassino à justiça. Como sua família disse, por favor, não se esqueçam da Connie.